Amém. Convido a igreja a se assentar. Enquanto a igreja se ajeita, eu vou trazer uma informação importante para nós. Hoje de manhã, nós nos reunimos como liderança aqui na igreja para concluir o planejamento para 2025. Foi uma bênção. Realmente saí daqui feliz, pelo entusiasmo de cada ministério, o desejo de construir uma caminhada guiada pelo Espírito Santo, para que nós possamos nos tornar uma igreja relevante aqui aonde a gente está. Agradeço a todos aqueles que estiveram conosco nessa manhã e nos ajudaram a contribuir para este planejamento de 2025. Vamos falar de Hebreus, da carta aos Hebreus nessa noite. Hebreus capítulo 10. Parece um pouco extenso, mas não é. Tem 3 ensinamentos aí que a gente pode aprender com essa carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao 18. Tem bastante coisa, mas a gente consegue ser bem pontual naquilo que o autor de Hebreus quis trazer em relação a essa mensagem. Se alguém da diaconia puder, parece que tem alguém lá fora aguardando algum contato. Já abriram? Hebreus 10, verso 1 ao 18. Amém? Vamos, mesmo assentado em reverência, não significa porque nós estamos sentados que nós não estamos dando o devido valor à palavra de Deus. Hebreus 10, de 1 a 18. Diz a palavra do Senhor: Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca consegue. Perdão, eu me atrapalhei aqui na leitura. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os seus mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo,
Porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, aonde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifícios pelo pecado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor vem orientando, Senhor, o teu povo, a tua igreja, desde o passado, Senhor. Desde Abraão, Senhor, desde antes de Noé, o Senhor vem dirigindo o teu povo. Através das tuas leis, o Senhor formou e guiou o teu povo. Mas é através do Evangelho, Senhor, e da vida e de obra do teu amado Filho Jesus, é que nós podemos, Senhor, hoje desfrutar da tua revelação em nossas vidas. A tua palavra, Senhor, nos revela a Jesus e ao Senhor Deus Pai. Nessa noite, que nós possamos enxergá-lo, Senhor, de uma forma como que nunca tenhamos enxergado antes. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos fazer primeiro um contexto breve da carta aos Hebreus. Nós já tratamos a carta aos Hebreus aqui ao longo deste ano. Mas o que estava acontecendo? Hebreus eram os convertidos do judaísmo que foram e formaram a sua comunidade de fé, a sua igreja, a sua caminhada. E eles estavam vivendo a sua vida cotidiana a partir da renovação do Espírito Santo na vida deles. Haviam aceitado Jesus Cristo, batizado e caminhavam. Porém, eles tinham já uma caminhada como judeus e seguiam as leis judaicas. O que nós vimos aqui é que durante a caminhada, o escritor de Hebreus, ele manda uma mensagem dizendo para eles: olha, não se desviem do evangelho verdadeiro, do puro evangelho. Não tornem a viver e caminhar segundo as suas antigas tradições, mas vivam segundo a renovação do Espírito Santo. Esse é o contexto geral da carta de Hebreus. E durante isso ele vem falando, conversando com a igreja, mostrando para ela o que é não viver segundo as tradições antigas das fés que eles tinham. O que muitas vezes acontece é que na nossa caminhada, a gente vem trazendo uma bagagem religiosa na nossa vida, e muitas tradições, a partir do Evangelho, a gente não muda. Às vezes nós carregamos tradições protestantes desde o começo, e nós nos apegamos mais às tradições do que à renovação através do Espírito. E assim também aqueles que vão se achegando à fé. E o que eu aprendo a partir da mensagem a essa igreja que estava lá no Novo Testamento, né? A igreja primitiva, como a gente costuma falar, porque é a origem da igreja de Jesus Cristo. Que a religiosidade não nos traz paz na nossa caminhada. Nós vimos aqui do verso 1 até o verso 4, o autor de Hebreus falando que a lei é apenas uma sombra dos bens que viriam, dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. E ele fala sobre os sacrifícios, e no final ele diz que é impossível que o sangue de bois e bodes, touros, remova o pecado. O que ele está querendo nos ensinar e nos levar é que a lei era uma sombra do que estava por vir. A lei não era a salvação plena, mas a lei apontava para as coisas de Deus. Quando a gente viu Deus falando com Moisés e trazendo a ele as escritas das tábuas da lei do Novo Testamento, os 10 mandamentos, o principal objetivo de Deus ali naquele motivo eram dois. Primeiro, fazer com que o povo enxergasse a sua falibilidade,
a sua imperfeição, a incapacidade de por si só cumprir as leis e alcançar a plena salvação a partir do esforço humano. Mas também trazia aquela consequência de ensinar o povo a seguir segundo o Senhor achava que o povo tinha que caminhar. O rito religioso constante, apesar de obedecer à lei, não trazia perfeição ou paz com rigor. Por que aqueles ritos religiosos vindo na lei não traziam paz, ou seja, a salvação a eles? Porque ela estava apoiada no fazer daquele povo. Ela em si própria não conseguia fazer com que o povo alcançasse o padrão de Deus. Ela apontava, mas não fazia com que o povo alcançasse a salvação. Como que a gente pode trazer de forma mais clara? Eu acho que todo mundo aqui já foi ou quis ir, pelo menos uma vez na vida, a uma academia de ginástica. Quem já quis ir? Eu já quis, eu consegui, minha mulher me obrigou, mas eu fui, entendeu? Mas quem já foi numa academia de ginástica? O que você vê lá? Além do peso, você vê uma esteira, né? Todo mundo já correu esteira. Meu pai já comprou uma esteira, colocou na casa dele e virou uma estante, né? Que não andava nela, né? Virava para botar roupa. Vamos imaginar alguém correndo, indo numa esteira, numa academia de ginástica. Como é que funciona? Você vai lá, ajusta o ritmo que você vai correr, a velocidade, você ajusta a distância que você vai fazer, e aí você percorre aquele dia para atingir a sua meta. E cada vez que você vai na academia, você fala, hoje eu vou andar uma hora é muito, né? 30 minutos de esteira. Daqui 15 dias, você vai andar 45 minutos. Eu tenho andado nesse ritmo. Uma semana eu começo com 10 minutos, na semana eu aumento para 5 minutos, entendeu? Porque senão fica cansado demais. Mas é um esforço. Mas você põe meta na sua esteira e você vai lá, com seu esforço para atingir a sua meta. Mas apesar de todo o esforço, de toda a prática, de todo o treino, você nunca chega a lugar nenhum. Por que, pastor, que eu não chego a nenhum? Primeiro, porque você não sai do lugar, você está correndo no mesmo lugar. E segundo, que sempre você quer um pouco mais. Sempre quer um pouco mais. Eu nunca estou satisfeito. Então você põe aquela meta, corre atrás daquela meta. Eu posso fazer uma comparação e dizer que a religiosidade ou a prática de ritos religiosos, assim como sacrifícios, é como andar numa esteira espiritual. Apesar de parecer uma caminhada, não é uma jornada real. Parece que você está caminhando, parece que você está correndo, mas você não está fazendo uma caminhada, você está numa esteira. Da mesma forma, os sacrifícios do Antigo Testamento, aquilo que Deus apresentou para o povo fazer, era como caminhar numa esteira espiritual. Toda vez se praticava todos os ritos, mas toda vez tinha que se praticar novamente. Por isso que no texto ele diz que, apesar de você praticar sempre aquele rito, você sempre lembrava que você estava devedor do seu pecado. Nunca estava satisfeito. Por isso que o pastor de Hebreus, ele dizia para a igreja, não fiquem olhando para essa esteira espiritual da prática religiosa por si só, mas vivam reconhecendo a graça de Jesus Cristo na vida de vocês, porque não é o rito que te salva, mas sim o sacrifício de Jesus, que pagou o preço na cruz e que te trouxe salvação. Essa é a mensagem, dizendo para aqueles que estavam vivendo aquela dualidade ou aquela pressão de voltar ao judaísmo, para que eles se mantivessem firmes na graça de Jesus, reconhecendo isso. Meus amados, quem está preso à necessidade de fazer algo para conquistar a salvação, vive em angústia. Este é o maior desafio que nós vivemos, um dos grandes desafios que nós vivemos, é descansar na graça do Senhor. Descansar não significa não viver e expressar a nossa fé de forma profunda e verdadeira.
Descansar é saber do que nada que nós fizermos religiosamente, nós teremos como alcançar por nosso mérito a salvação. Quando a gente vive atrás da nossa religiosidade, a gente vive angustiado, porque eu preciso fazer alguma coisa para que Deus possa me aceitar. E o que eu digo, não precisamos fazer nada. Ele já nos aceitou, Ele já nos escolheu, Ele já olhou para você e disse: eu te aceito. Você já aceitou a Jesus? Esse é o que nos traz paz. Quando eu aceito o Senhor Jesus, eu não preciso ficar fazendo ginástica na esteira. Graças a Deus, senão eu ia ficar cansado de tanto ir na esteira. Agora, o que nós vemos também é que Jesus nos traz paz. A religiosidade nos traz angústia, mas Jesus é aquele que nos traz paz. Se a gente olhar do verso 5 ao verso 10, eu anotei alguns versos que são importantes para a nossa reflexão. Primeiro, sacrifício e oferta, o Senhor não quis. Ué, mas ele não fez, botou na lei e falou: façam sacrifícios em favor do pecado? Estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Olha, segundo ponto. O Senhor não quer sacrifício, mas Ele quer que a gente faça a sua vontade. Ele remove primeiro o primeiro para estabelecer o segundo. Mais vale para Deus a gente fazer a sua vontade do que ficar fazendo sacrifício e praticando uma vida religiosa sem obediência à palavra de Deus. Quando a gente olha sobre a perspectiva do Evangelho, não andamos mais como se estivéssemos numa esteira, mas nós estamos no caminho. O caminho leva a algum lugar, a esteira nos deixa sempre no mesmo lugar. A esteira pode parecer um caminho, mas ela não é o caminho. O caminho é Jesus. A nossa prática religiosa não é Jesus nem o caminho. A nossa prática religiosa pode nos levar a apontar para os caminhos, o caminho de Jesus, a nossa caminhada. Eu não estou dizendo que a nossa devoção, a nossa piedade, ela não tem valor, mas ela não nos traz salvação. Pelo contrário, ela é resposta daquilo que foi transformado no nosso coração. Com seu sacrifício, Jesus cumpriu a vontade de Deus e inaugurou uma nova aliança. Eu acho que o ponto-chave deste tema que nós estamos tratando é obediência. É nesse ponto que a gente vê uma mudança completa dentro da vida dos hebreus. Não é a religiosidade, o fazer algo, mas é a obediência a Deus. O Senhor Jesus foi considerado diante do Pai e o seu sacrifício foi aceito porque ele obedeceu a Deus até a morte. Porque com uma oferta, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Qual a maior dificuldade? O que levou a humanidade a viver a imperfeição? Foi a não prática de um sacrifício? Não, foi a desobediência. Talvez um grande desafio que a gente também tenha na nossa caminhada é viver a nossa fé não a partir de atos e ritos religiosos que não seguem, não são obedientes a Deus. É mais importante que a gente siga segundo o que o Evangelho nos ensina do que vivemos segundo práticas religiosas. O Senhor Jesus nos disse o que Ele quer. E o que Ele quer, o que se resume à lei, são duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. Quem ama a Deus e ama ao próximo, ele está praticando toda a lei, está vivendo segundo a vontade de Deus e não está debaixo de nenhum rito religioso e de nenhuma prática religiosa. Nada há e nenhum sacrifício que seja maior que o sacrifício feito pelo Senhor Jesus. Ninguém cumpriu a vontade de Deus assim como o Senhor Jesus cumpriu.
porque ele foi o único que morreu obedientemente até a morte. Por isso que colocar o nosso coração em outra coisa é prática religiosa, em desobediência a Deus, é idolatria. Então, que a gente viva olhando para que Jesus seja o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, porque a partir daí nós encontramos paz, a partir daí nós podemos descansar na nossa salvação eterna. Do 11 até o 18, eu olhei aqui, eu vi um contraste entre sacrifício e obediência, entre o que é viver uma esteira espiritual e viver o caminho de Jesus Cristo. Lá no finalzinho do 16, ele diz assim: imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre sua mente. Também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Vamos olhar e fazer esse paralelo para a gente conseguir entender aquilo que o autor de Hebreus, o pastor, está falando aqui. Na esteira você determina o ritmo, quantos quilômetros, qual o tempo, inclinação. No caminho você segue uma trajetória. Com certeza esta é uma diferença marcante na vida daqueles que frequentam a igreja. Quantos vivem a vida religiosa para satisfazer as suas vontades? Eu vou na igreja para ter um bom casamento, eu vou na igreja para ter saúde, eu vou na igreja para ter um emprego, eu vou na igreja porque lá tem shopping, eu vou na igreja porque tem um show bacana, eu vou na igreja porque é de graça, eu não preciso pagar nada. Cada um tem o seu motivo e muitas vezes vive a partir daí. Praticam a religião à sua maneira. Viver a verdadeira fé é seguir a Jesus e submeter a sua vontade. E tê-lo como modelo da nossa vida. Quem anda na esteira espiritual vive uma religiosidade que o mundo apresenta para nós. Quem segue o caminho se amolda a Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. Você olhou para a vida dele, ele é parecido com Jesus, ele está no caminho. Você olha para a vida dele, ele faz tudo diferente, mas frequenta a igreja, ele está numa esteira espiritual. Anda e não sai do lugar. Uma outra diferença, na esteira tudo depende do seu próprio esforço. No caminho você depende de Jesus. Eu vejo, falar da minha esposa, eu falo sempre de mim, né? Ela é dedicada. Às vezes eu estou morrendo na esteira e ela está lá. Outro dia, me permitem um parênteses aqui, a gente tem a academia em cima, assim, o mezanino, e a esteira fica embaixo. E eu estava lá morrendo já, né? 5 minutos já de esteira, já morrendo. Aí, de repente, eu ouço um burburinho, a Madalena desce, vem na esteira do lado e começa a correr do meu lado. Aí eu olho para cima, né, o instrutor lá, só olhando para minha cara, né? Ela mandou ela vir aqui para fazer eu andar mais na esteira. A esteira depende do nosso esforço. Quanto mais eu caminho, mais eu me esforço, mais eu fico preparado naquela esteira. Não é assim. Nós não dependemos do nosso esforço, do nosso braço para chegar à salvação, para ter paz. O que nós só precisamos é entregar a nossa vida a Jesus. Aqueles que aceitam a Jesus, se conformam a Ele, tomam sua forma, vivem segundo os seus ensinamentos, passam a estar debaixo de um sacrifício perfeito. Não um sacrifício feito por homens, ou por sacrifícios de animais, ou qualquer coisa que seja, mas o sacrifício do único, eterno e sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Sacerdote é aquele que intercede por nós. E com uma oferenda, um sacrifício, uma oferta que ninguém pode oferecer senão Ele. Então, para que viver na angústia de estar tentando bater a nossa meta religiosa? O que nós precisamos é descansar em Jesus Cristo. O terceiro diferença que a gente vê entre a esteira e o caminho é que a esteira você não sai
do lugar, no caminho, você alcança o destino. Acho que a maioria já ouviu falar que nós somos peregrinos nessa terra, porque nós estamos a caminho da vida eterna. Nós não podemos ficar parados. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós começamos a olhar para nós e sabemos que nós não somos fruto do acaso. Nós não somos que uma célula que há bilhões de anos começou por algum motivo se transformar e virou um germe, que virou um bicho, que virou um macaco, que virou ser humano, que vai virar jacaré. Não. A gente nasceu, foi criado por Deus. Somos todos nós criaturas de Deus. E quando a gente começa a entender que nós somos criaturas de Deus, e Jesus Cristo veio para nos resgatar do pecado e nos reconciliar com Deus, nós percebemos que nós não podemos ficar parados na nossa caminhada. Nós temos que caminhar rumo à volta do Senhor Jesus, rumo ao aperfeiçoamento, a viver segundo o modelo do Senhor Jesus. Meus amigos, um convite para uma verdadeira jornada. Muitos vivem como se estivessem em uma esteira espiritual, angustiados, tentando conquistar algo que já foi alcançado por Jesus. Jesus já pagou o preço, não precisamos mais pagar. O convite é claro: saia da esteira e entre no caminho. Deixe de lado a centralidade nos ritos religiosos, a sua força na prática que você faz dos seus ritos, da sua liturgia. Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que nós venhamos a seguir firmes, vivendo não pelo esforço de fazer, mas pela obediência que brota de um coração transformado. Jesus é esse intercessor maior por nós, o sacrifício perfeito, o caminho para a salvação. Que Ele nos conduza ao destino final, onde desfrutaremos a plena vitória sobre todo o pecado e sobre toda a morte. Amém?